Chegou a hora, meu povo, 24 horas pra gente conhecer quem vai ser o campeão da Libertadores da América, pra gente saber se o torcedor do Flamengo que vai vibrar, se vai ser o torcedor do Palmeiras. É uma final que mexe não só com os torcedores desses dois times, tá parando o futebol brasileiro, tá parando o futebol sul-americano, até porque coloca frente a frente os dois maiores e melhores projetos de futebol do nosso continente. Se você não enxerga dessa forma, talvez a sua visão esteja turva por conta do clubismo ou por algum outro motivo que aí eu não sei explicar. Porque está muito claro que são os dois melhores times, os dois times com assim maior capacidade técnica no continente e que tem dois trabalhos espetaculares, um mais longo do que o outro, é verdade, há mais tempo com o Abel Ferreira, mas o pouco tempo, vou colocar um ano de trabalho do Felipe Luiz, já deu assim muitas demonstrações de que tem tudo para ser um trabalho histórico, não só por conquistas, mas por forma, por conteúdo, tal qual o trabalho do Abel não é só histórico pelas conquistas, também é pela forma como ele trabalhou e pelo roteiro que ele construiu ao longo desses mais de 5 anos que ele está no comando da equipe do Palmeiras. Então eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, habilite a notificação, porque nós estamos chegando para falar dessa finalíssima especial da Libertadores da América em Lima, no Peru. O jogo acontece nesse sábado, às 6 da tarde, né, no horário de Brasília, no estádio Monumental, na capital peruana. Cara, é um jogaço, bicho. É um jogaço. Eu acho que passa muito por esse contexto que eu já apresentei por aqui, por serem os dois times que mais se prepararam para chegar nesse momento repetidas vezes. Alguns times se preparam para chegar uma vez, como foi o Botafogo do ano passado. Ele foi lá, investiu para chegar uma vez. Esse ano, ele até investiu, mas ele não se preparou, tá? Esses dois times, eles constantemente investem e se preparam para alcançar esse patamar de finalista da Libertadores. E é isso que diferencia, basicamente, Flamengo e Palmeiras de todos os outros times do continente, tá? E, na minha opinião, e a gente vai analisar contexto aqui, na minha opinião, quase todos os jogos de futebol têm um favorito. Lembrando sempre que o favorito não é aquele que vai ganhar o jogo, é aquele que reúne melhores condições de ganhar o jogo antes da bola rolar. Na hora que a bola rola, tudo fica para trás. Em que pese o momento do Flamengo ser consideravelmente melhor do que o do Palmeiras, eu vejo assim realmente uma final muito apertada em termos de favoritismo, mas exatamente por esse histórico recente do que o Flamengo apresentou e do que o Palmeiras deixou de apresentar, eu coloco um favoritismo pequeno para o Flamengo. Como eu falei, para mim todo ou quase todo jogo tem um favoritismo e eu acho que o Flamengo aqui tem 55 a 45 ou 51 a 49. Qualquer coisa que você queira colocar aqui no ramo do muito apertado, o favoritismo, eu tô aceitando que você considere assim, porque o Palmeiras pode ir lá e pode ganhar, obviamente, não seria nenhuma surpresa, tal qual não seria surpresa o Flamengo ganhar. Eles estão clubes iguais, tá? Iguais. Mas o momento do Flamengo é melhor que o momento do Palmeiras. Se a gente fosse colocar aqui há algumas semanas, sei lá, talvez a gente falasse ao contrário. Pô, o momento do Palmeiras é melhor do que o momento do Flamengo. Eu acho que se a gente analisar pico, tá? Pico de atuação, na temporada, os dois estiveram muito próximos. Mas, assim, de verdade, para mim, muito próximos. Se a gente for analisar constância, regularidade ao longo da temporada, aí o Flamengo se descola um pouquinho mais do Palmeiras. O Palmeiras, ele mudou a tática, teve que se reencontrar, teve que buscar soluções ao longo da temporada. O Flamengo, ele foi numa mesma tocada, basicamente, do início ao fim do ano. Mexendo peças, tendo variações de capacidade individual de alguns jogadores, mas o tempo inteiro o trabalho ele caminhou com uma mesma direção e quase que com uma mesma estrutura tática de equipe. O Palmeiras, como eu disse, ele teve que, por força das circunstâncias, buscar alternativas e encontrar soluções ao longo da temporada. O que isso pode ser traduzido para a final? Se eu fosse palmeirense, eu ia me agarrar no seguinte sentido. Cara, o Palmeiras do Abel, por ser um trabalho gigante de tantos anos como é, ele tem uma memória muscular de jogar de formas diferentes. Ele pode se adaptar mais a algumas circunstâncias do jogo do que o Flamengo do Felipe Luiz. Aí, se eu fosse rubro-negro, eu diria o seguinte,
mas a minha estrutura e a minha forma de jogar está muito mais consolidada, está muito mais automatizada do que a do Palmeiras. Também é verdade. Agora, em finais, a gente tem tantos elementos que acabam influenciando a dinâmica de um jogo e como as coisas vão acontecer, que é difícil a gente ficar só apegado a algum... cara, sei lá, algum determinado ponto de que o jogo possa acontecer. Eu acho que a gente vai ter muitas circunstâncias diferentes na partida, tá? Emocionalmente, a gente poderia supor que o Flamengo chegaria mais bem preparado do que o Palmeiras, pelo momento positivo, mas, cara, aí a gente tem que dar mérito ao trabalho do Abel, do que ele fez nesses 5 anos. O Palmeiras, raríssimas vezes, entrou em campo, em finais assim, pouquíssimas, ou quase nenhuma, ele entrou em campo numa rotação abaixo do adversário, no entendimento abaixo do adversário do que era o tamanho do jogo. E eu acho que numa final de Libertadores, ninguém, nem Flamengo, nem Palmeiras, ninguém vai entrar em campo, desconectado do tamanho dessa final. Eu diria até, e é muito difícil a gente colocar isso, porque todos os anos a gente acaba renovando a maior final da história, o jogo mais... Assim, certamente está entre os maiores jogos da história do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Estamos falando do primeiro clube do Brasil que vai chegar ao tetracampeonato da Libertadores da América. Isso é muito significativo, isso é muito marcante e eu não acho que será a última final entre essas equipes nos próximos anos. A não ser que alguma coisa muito surpreendente aconteça, a gente deve ver ou o Palmeiras, ou o Flamengo, ou os dois chegando juntos em finais pelos anos futuros. Porque, como eu falei lá no comecinho do vídeo, são os dois melhores e maiores projetos de futebol no continente no momento. Aí, os dois times têm seus problemas individuais, têm suas questões de lesões que não serão resolvidas para essa final e que isso impacta em escalação, que por consequência impacta em alguma forma no jeito de jogar. Tem vários elementos aqui para a gente debater. E eu não sou um cara, quem me conhece sabe, eu não preciso aqui, eu gosto de analisar taticamente, mas eu não sou um cara que costumeiramente fica em meus vídeos abordando a questão tática do jogo, e ela é fundamental, praticamente preponderante, mas eu gosto de analisar o jogo por um outro prisma, por um prisma mais assim, emocional, no sentido... não é lúdico da coisa, mas tentar ver um pouquinho mais das entrelinhas e não só do que o campo está mostrando. Mas eu acho que é impossível a gente olhar para esse jogo e fugir dos nomes, das escalações e do que isso pode impactar. Porque do lado do Palmeiras, principalmente, com a ausência do Evangelista, né, que já é uma ausência de, vamos colocar aqui, num mínimo, um médio prazo na equipe do Palmeiras, isso fez com que o Palmeiras tivesse que buscar um cara, e ele não encontrou, que fizesse essa conexão contínua com todos os jogadores, que era o caso do Evangelista, que ele vinha de um lado, vinha do outro, buscava essa bola, tabelava, encontrava espaços, e isso fazia o time do Palmeiras meio que andar. Ele encontrou uma solução, um pouquinho diferente. Então eu quero só propor brevemente que a gente vá para um campinho aqui, ó, como é que nós estamos chique, para a gente falar um pouco dessa final, e projetando escalações, tá? Do que eu li dos companheiros que estão em Lima, eu não tenho aqui como cravar que serão esses os times que vão entrar em campo, mas se não for isso aqui, vai ser algo muito parecido com isso, tá? Do lado do Palmeiras, por exemplo, se a gente for... Antes de eu entrar na questão tática, tá? Vamos analisar individualmente. Obviamente, individualmente, jogadores do Flamengo estão vivendo momentos melhores. Carlos Miguel e Rossi, talvez parecidos, mas a temporada do Rossi é melhor do que a do Carlos Miguel. O Carlos Miguel jogou pouco, para fazer quase que... Varela e Kelvin, eu acho que aqui a gente está num nível bem próximo entre os dois. O Léo Ortiz vai jogar? Não vai jogar? Vai ser o Léo Ortiz ou vai ser o Danilo aqui na zaga? O Léo Ortiz vai ficar fora? Eu acho que dentro de um contexto do que a gente tem visto e da preparação que foi feita, deve ser o Léo Ortiz, que é um ganho muito grande para o Flamengo, tá? E Gustavo Gomes e Murilo, como dupla e até individualmente, já viveram momentos melhores. O Gustavo Gomes, ele tá mais perto do que ele joga normalmente e o Murilo um pouquinho mais abaixo. Mas eu acho que a grande questão, o Palmeiras ele tem mais variações táticas, tá? Para não ficar aqui individualmente falando de todos os jogadores. Mas
Espalhados aqui, então, Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux, Andrés Pereira, Rafael Veiga e Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu acho que esse é o time do Palmeiras que vai jogar e com essa formação mesmo, com o Bruno Fux jogando no meio e não o Bruno Fux jogando como zagueiro, né? Vou botar ele aqui no centro da zaga só para exemplificar, com o Andrés Pereira, Rafael Veiga por dentro, Piquerez, sabe? Alguma coisa desse tipo assim. Eu não acredito muito nisso aqui. Tá? Eu acredito realmente nessa linha de 4, com o Bruno Fux sendo o iniciador de jogadas. Então ele vai ter que aqui afundar quando o Palmeiras tiver... Assim, e eu uso o termo coragem porque é o termo comumente usado, mas quando o Palmeiras adotar a estratégia de sair para o jogo, Bruno Fux e Andrés Pereira serão os caras a articular esse jogo, a fazer o jogo do Palmeiras sair de trás e alcançar Veiga, Alan. Eu confesso que eu estou muito curioso para ver como vai estar o físico do Piquerez, porque o Piquerez parece um cara dos mais cansados assim do Palmeiras nessa reta final de temporada e é um jogador fundamental, né? Um cara que ele vem para criar por dentro. No caso aqui com o Veiga, provavelmente ele pode também fazer essa dobradinha, deixando o Veiga um pouco mais livre para jogar por aqui. E essa dupla aqui de ataque que tem que ter parceria, tá, Flaco Lopes? Não pode ser fominha como foi contra o Fluminense. Ora vai estar um aqui, ora vai estar o outro lá. Enfim, acho que esse aqui é dos pontos altos, né? Da equipe do Palmeiras. E o Andrés Pereira, que é um personagem gigante nessa final, ele é talvez o jogador, talvez seja o cara mais importante do meio de campo do Palmeiras para fazer o jogo acontecer. Não dá pra gente imaginar o Bruno Fux tão sobrecarregado na saída de bola. O Andrés vai ter que ser o cara a articular, a botar o Veiga no jogo, acionar o Flaco Lopes. E individualmente, o jogador que vive o melhor momento é o Alan. Ao lado do Vitor Roque, né? Mas assim, o Vitor Roque ele é mais terminal, como diria o Tite, né? O Alan participa mais do jogo, cai pra cá, cai pro fundo. Enfim, é um moleque que tá vivendo uma fase espetacular. Do lado do Flamengo, tirando aquela dúvida do Danilo com o Léo Ortiz, que é uma dúvida física, eu acho que o Varela é uma opção melhor do que o Royal. Então, para mim, Royal aqui no banco de reservas. Alexandre, obviamente, né, que é um lateral monstruoso para fazer aqui essa parceria com o Léo Pereira pela esquerda e o Léo Ortiz. Então, o Flamengo, ele com esses 3 jogadores aqui, ele tem muita qualidade para sair jogando. E aí, obriga o Jorginho a ficar descendo, o Pulgar a ficar descendo, que até tem essa característica ambos, né? O Jorginho, principalmente, como aquele que os italianos chamam de regista retrato, que é o maestro recuado, né? Que ele adora fazer e faz isso como poucos fizeram no futebol mundial, tá? Nos últimos anos. E ele vai provavelmente ser esse maestro aqui a realmente organizar o Flamengo para jogar e botar os seus jogadores em ação. A diferença, cara, é que sem o Pedro e com o Bruno Henrique, você não tem um cara que pode fazer, por exemplo, como fez no Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O Pedro ele veio aqui, ganhou do Fux, fez na parede e aí sai o gol. Ele é um cara mais né, de ruptura, né, de atacar mais os espaços, de buscar as costas dos defensores. Então é interessante até porque como vai ficar essa referência para o Gustavo Gomes e para o Murilo? Porque quanto mais ele se mexer, né, se alguém acompanhar, mais espaço vai ter para o Arrascaeta jogar por aqui, que é um cara que é o melhor jogador do continente na temporada, no momento, não só o melhor, como um dos mais talentosos, né? Então, esse cara é obviamente chave. O Carrascal pode criar por dentro, pode jogar por fora, jogadoraço também, muita qualidade, associa aqui pertinho com o Arrascaeta. O Flamengo tem menos questões do que o Palmeiras. Eu só queria projetar algumas coisas, porque quem você acha que vai ter mais posse de bola, Luiz? Eu acredito num Flamengo mais posse da bola. E aí, a gente vai projetar aqui, né, essas 2 linhas de 4 do Palmeiras, com o Jorginho, que tem que ser acompanhado ora pelo Flaco, ora pelo Vitor Roque. Mesma coisa vai ter Pulgar. E uma situação que eu acho interessante para o Palmeiras, que certamente o Abel pode explorar, é o Vitor Roque, né, tentando sair nessa... Será que eu consigo fazer isso aqui, ó? Ó. Acho que não, né? Não tenho tanta competência, né?
O Vitor... Ah, é pro outro lado, meu chapinha. Tá bom, não tive tamanha competência, gente. Peço desculpas, mas seria o Vitor Roque... Ah, agora tenho. O Vitor Roque sair nessa projeção, né? Nessa tentativa de correr para os espaços e, porra, tentar chegar na frente do goleiro, enfim, coisas assim que podem funcionar. Ao mesmo tempo, e o Flaco Lopes também tem essa condição, né? O cara, porra, o Flaco Lopes tá jogando um negócio assim, barbaridade. Ele tá fazendo armação, tá sendo jogador de passe, combinação muito boa. E eu acho que o mesmo vai acontecer quando o Flamengo tiver recuado nas situações de posse de bola do Palmeiras. E pode até ser uma questão estratégica para o próprio Flamengo, que não vai ter o Pedro, que é um jogador de transferência de bola e de sustentação dessa bola lá na frente, mas supondo que o Palmeiras esteja num momento, né, vamos dizer assim, mais concentrado no meio para frente, jogando com mais jogadores no ataque, meu irmão, o jogador em campo com mais capacidade para romper a zaga adversária é o Bruno Henrique, mais até do que o Vitor Roque. Se o Palmeiras estiver com essa zaga na risca do meio campo, o Flamengo pegar essa bola com esses jogadores que têm tanta qualidade para meter a bola lá na frente, é o Bruno Henrique que pode sair na cara do gol. Ele fez isso, por exemplo, contra a equipe do Bayern de Munique, né? Lembrando lá na Copa do Mundo de Clubes. Eu vou só voltar para a formação inicial para a gente encaminhar aqui o final do vídeo, porque tem algo que me chama a atenção, que são as opções do banco de reservas, tá? As opções do banco, é difícil... Cara, entenda, eu acho difícil a gente falar quem tem melhores opções do banco de reservas, tá? De verdade, meu irmão. Eu acho difícil a gente chegar aqui e falar, puta, são dois grandes elencos que estão com lesões e estão com problemas, tá? Então, assim, quem que eu imagino que possa jogar no Palmeiras? Maurício, seja no lugar do Veiga, seja no lugar do Alan, até de um dos dois atacantes, caso eles estejam fazendo partidas assim péssimas, horrorosas. Daí, cara, pra Giai, no Kelvin, ok. O Aníbal entrando no lugar de Murilo para puxar o Bruno Fux para a zaga para ter mais qualidade na saída de jogo. E aí você bota essa dupla aqui e tira o Murilo. Pode ser. É lógico que se bater o desespero, o Sousa vai entrar, talvez o Facundo. O Facundo eu não acredito. Talvez o Sousa entre e é isso aí, bicho. Vai botar o Bruno Rodrigues? Não botaria. Então, para mudança de panorama do jogo, eu vejo aqui o Aníbal, uma meia mudança de panorama, o Maurício, que é uma questão técnica, tática também, pode ser, dependendo de quem entrar, e acabou, bicho. Não tem muito mais, não. No lado do Flamengo, supondo o Flamengo precisando do jogo, uma situação mais aberta, você pode botar o Saúl para fazer dupla com o Jorginho, você pode botar o De La Cruz. Aí, assim, Lino e Cebolinha, só em questão técnica. Individual, assim, os pontas mal, você pode entrar com esses jogadores saindo do banco. Obviamente, eles não são... hoje, opções melhores do que os titulares, mas podem ser armas interessantes. E outra, que eu não duvidaria, dependendo do que o jogo estiver apresentando, o Ayrton Lucas entrar, porque ele tem muito mais ultrapassagem, ele é muito mais atacante, né, do que o Alexandro, mas só numa situação de desespero. E o Danilo, num dos zagueiros aqui, por uma questão mais de física. Mas, gente, é isso. Vão ter mais jogadores no banco? Vão, mas eu não coloquei por aqui porque eu não acho que serão fatores no banco de reservas, tá? Então é um pouco disso do que eu vejo pro jogo. Aqui pode ser o Aníbal no lugar do Bruno Fux titular, não acredito. Se o Bruno Fux não jogar, acho que seria uma surpresa gigante para mim dentro dessa formação do Palmeiras. Mas, gente, um pouquinho da questão... Eu tava olhando assim a questão tática porque acho muito difícil a gente não passar por isso num jogo que tem dois técnicos, assim, fantásticos. Fantásticos. Felipe Luiz é cara para fazer história no Flamengo, independentemente das conquistas, vai provavelmente ganhar um brasileiro, pode ganhar essa Libertadores, já ganhou a Copa do Brasil. Ele, ficando no Flamengo, ele vai ganhar, e se não ganhar, vai estar sempre brigando nas cabeças. E a mesma coisa com o Abel. Vai brigar por todos os títulos enquanto ele estiver como comandante do Palmeiras. Tem o fator emocional, que não pode ser descartado. É pesado, é jogo grande, é um dos maiores jogos da história entre equipes brasileiras. Os dois maiores times do futebol brasileiro no momento são Palmeiras e Flamengo. E, como eu falei lá
abertura do vídeo, é um jogo que tá mexendo com todo mundo. Mexe o lado do Palmeiras, mexe o lado do Flamengo, mexe com os rivais do Flamengo, mexe com os rivais do Palmeiras. Então, eu tava em São Paulo recentemente. Lá é assim, meu irmão, o Flamengo tem que... Não é meu irmão que eles falam, mas assim... Cara, o Flamengo precisa ganhar o título. O Flamengo precisa ganhar o título. Você vê no Rio, cara, o Palmeiras precisa ganhar o título. Então, do ponto de vista de secação, falar que o palmeirense, falar que o corintiano tá torcendo pro Palmeiras, porra, é uma loucura, é uma doença, tá? Você que trabalha com a mídia e tá sugerindo que o corintiano, o São Paulino, o santista, o rival do Palmeiras está torcendo pelo Flamengo, porra, gente, é viver no mundo da lua, tá? E a mesma coisa ao contrário, né? Sugerir que nenhum outro time do Rio tem mais rivalidade com o time paulista do que com o time com o Flamengo. Gente, a rivalidade está alta, o jogo promete. Amanhã vou fazer a transmissão em áudio lá na Casa TV, então conto com a sua audiência também. Se quiser sintonizar em qualquer outra emissora para ligar e colocar lá a minha narração com meus companheiros para curtir o jogo, tamo junto, tá? Se não, depois você vê os melhores momentos lá na Casa TV também e vamos estar junto nessa cobertura. É isso. Não sei quem vocês acham que vai ganhar. Eu imagino um jogo espetacular. E tomara que entreguem. Palmeiras mais descansado do que o Flamengo, porque poupou seus jogadores, mas eu acho que essa altura do jogo, questão física, não será interferência para a partida. Não deveria ser. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal. Gostaram desse campinho, dessa brincadeirinha que eu fiz aí? Eu falo, Luiz, tu não sabe merda nenhuma. Cala essa tua boca, não fala nada, vai narrar e um abraço. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, beijos.